como que a gente pode ver essa movimentação lá nos Estados Unidos como uma pedra do sapato ou não agora para essa discussão por aqui? A gente tem um desafio, e a COP30 tinha um desafio muito grande, Natália, que era ver se a gente consegue finalmente fazer com que as nações mais ricas, industrializadas, de fato paguem pelas mudanças que terão que ser feitas em todo o mundo, né, para podermos frear a quantidade de carbono lançada na atmosfera e talvez assim mitigar os impactos, né, das mudanças climáticas que estão provocando eventos extremos em todo o mundo, matando, desalojando, gerando refugiados ambientais. Né? Então, há uma discussão a respeito da necessidade de criar, né, de aprimorar esse sistema para que haja dinheiro grosso fluindo do norte ao sul, do sul global, para isso. A questão é que, no final das contas, com o esvaziamento do Acordo de Paris, com a saída dos Estados Unidos, e não só isso, com os Estados Unidos sistematicamente agindo contra, né, tornou-se praticamente impossível. Na verdade, com a posse do Trump, você matou a meta do Acordo de Paris de fixar, de limitar o aquecimento global até 1,5 graus em relação ao início da era industrial. Já estava difícil fazer isso antes, né? Já era muito difícil. Com a posse dele, o discurso de posse dizendo que ele ia perfurar, que ele ia usar, que ele ia vender, que ele ia, tipo, fomentar a estrutura de produção de queima de carbono na indústria automobilística e tudo isso mais, a gente enterrou tudo isso. A questão é se vai para 2, 3 ou 4 graus. O resto do mundo vai abandonar? Não. Mas olha que interessante, no momento em que os Estados Unidos, o governo norte-americano, já chegava e falava, já deixava claro que ia fazer tudo isso, empresas que estavam adotando comportamentos diferentes por conta de pressão, porque não acredito que empresa é boazinha, é na base da pressão, é que nem feijão, é na base da pressão, né? Que fica bom, né? Que começaram a dar passos atrás, largando mão da responsabilidade ambiental, social, empresarial, tirando o pé disso, bancos tirando o pé. Então, ou seja, quando a nação mais importante economicamente do planeta tira o pé e começa a agir de outra forma, muitas empresas falam, para que eu vou gastar dinheiro com isso? Qual que é a cobrança que o governo vai me fazer? Estou fora. Alguns lugares, países vão continuar investindo. A própria China vai continuar investindo porque quer respirar ar. Quem lembra como era Pequim uns anos atrás? Era uma tragédia, era irrespirável, era denso, né? Horrível, fedido, tudo isso mais. Então, o que acontece? O mundo não vai voltar atrás de uma maneira geral, mas atingir as metas pensando vai ficar difícil. E o acordo e a COP30, que seria fundamental para fazer com que os países industrializados pagassem, né, por essas mudanças, que as grandes empresas bancassem também esse processo, fica um pouco distante exatamente porque Trump dá uma outra sinalização, dá o cada um por si e Deus por todos, né? E só para terminar uma coisa que até eu queria ouvir do Dr. Carlos Nobre se estiver nos ouvindo, né? Que a questão é o seguinte: durante muito tempo, muita gente que acompanha a questão das mudanças climáticas, que vai em COPs, eu já fui em COPs também, então existiu uma ideia coletiva de que, pô, tá, agora tá difícil, né? As pessoas entenderem, na hora que a água bater na bunda ou no pescoço, né? Ou fogo bater a porta, para usar o exemplo da Califórnia, as pessoas vão entender e vão votar em políticos e vão forçar os políticos a apresentarem medidas que sejam diferentes para mudar a vida delas. Aconteceu? Não aconteceu. Do Rio Grande do Sul, com as enchentes, passando pelas queimadas na Amazônia. A gente no Brasil, o Congresso Nacional está discutindo o quê? Está discutindo, vamos perfurar mais petróleo, né? Vamos gerar mais carbono. Nos Estados Unidos também. Não adiantou. A água bateu no pescoço, a gente está só com o narizinho de fora e a galera. Ou seja, aquela ideia de que o ser humano muda à beira do abismo, que é uma verdade, né? Em 45 terminou a Segunda Guerra Mundial, em 48 Declaração Universal dos Direitos Humanos. Em 85, o Brasil termina a ditadura militar. Em 88, Constituição Cidadã de 88. Só que, pelo jeito, isso não vale para o meio ambiente. Poderia ser que nem feijão, a base da pressão, aí a gente vem dessa situação emergencial aprender, né, Sakamoto? Mas é uma questão importante que a gente vê se desenrolando. Vou só aproveitar para chamar mais um rápido intervalo para quem está acompanhando a gente na TV.
E por aqui, para quem fica no YouTube, começar só rapidamente já trazendo também a repercussão que a gente teve da ministra Marina Silva sobre essa história toda, ela declarando que Donald Trump, abre aspas, começou a confirmar os prognósticos mais pessimistas sobre os tempos desafiadores que virão, se referindo aí tanto à gestão Trump em si, quanto à situação do mundo mesmo aquecendo cada vez mais e a gente vendo as tragédias se multiplicando. A ministra continua aqui na publicação quando ela se manifestou sobre essa saída dos Estados Unidos do Acordo de Paris, mais uma vez indo na contramão do mundo. Ela que diz também, abre aspas, seus primeiros anúncios vão na contramão da defesa da transição energética, do combate às mudanças climáticas e da valorização de fontes renováveis na produção de energia. Essa publicação da ministra, então, sobre esse decreto que a gente está vendo aí, veio junto com outra avalanche de decretos de Donald Trump ontem de uma vez só, trazendo então essa pressão, essa situação do Acordo de Paris, como a gente trouxe aqui, no caso, os Estados Unidos se juntando a países como Irã, Líbia e Iêmen, que são os únicos fora desse acordo assinado. A gente aproveita até para trazer como serviço aqui, para quem não lembra exatamente o que é o Acordo de Paris. O principal objetivo desse tratado é justamente manter o aquecimento do global do planeta abaixo dos 2 graus até o final do século e buscar esforços para limitar esse aumento até 1,5 graus. Apesar disso, no ano passado a gente viu, infelizmente, pela primeira vez, a temperatura média global aumentando 1,6 grau em relação aos níveis pré-industriais, essa movimentação indo na contramão de todos os tratados aqui, como a gente já vinha analisando com o Sakamoto e com esse anúncio, então, uma preocupação mundial, né, Josias? Agora estamos de volta com todo mundo da TV e também do YouTube, falando sobre a saída dos Estados Unidos, mais uma vez, do Acordo de Paris, nesse contexto grave de mudanças climáticas no mundo todo, uma situação que só vai piorando cada vez mais, né, Josias? Se lá atrás já era perigosa essa manifestação, acho que foi em 2020 que o Trump também fez essa movimentação, que logo depois foi revertida, mas se lá atrás já era grave, agora cada vez mais com a situação ficando cada vez mais complicada no planeta, né? O Trump, neste caso específico do negacionismo climático, ele toca num ponto que é muito caro para o Brasil. O Brasil, talvez o ativo mais relevante do Brasil no cenário internacional é o ativo ambiental. E temos nós aqui a floresta amazônica, temos muito a dizer nessa matéria e somos levados em consideração quando este assunto está sobre a mesa. E neste ano em especial, vai haver em Belém, em novembro, o Brasil vai sediar a COP30, que é aquele encontro da ONU sobre problemas climáticos, né? Então, esse movimento do Donald Trump ocorre nesse instante. Então, é muito relevante que o Brasil acompanhe com lupa o que está acontecendo nos Estados Unidos. Esse ioiô em que se transformou o Acordo de Paris, o Trump retirou os Estados Unidos do Acordo de Paris no seu primeiro mandato, Joe Biden devolveu os Estados Unidos ao acordo, o Trump agora retira de novo. Esse efeito ioiô, como disse, é só parte do problema, né? O Trump, na verdade, potencializou esse problema ao incluir na encrenca a decisão de perfurar alucinadamente poços de petróleo e estimular o uso de automóveis. Então ele quer poluir mais o ambiente, e os Estados Unidos hoje são o segundo maior produtor de gases de efeito estufa, perdendo apenas para a China. Então é nesse contexto que vêm as decisões do Donald Trump. O grande drama do esforço para atenuar os problemas climáticos no mundo é um déficit de financiamento, falta dinheiro. E esse buraco é calculado na casa dos trilhões de dólares. Então, o possível é uma palavra que está contida no corpo de impossível. Mas esse negacionismo do Trump torna indiscutivelmente mais difícil o cumprimento de metas climáticas que já estão aí sendo sistematicamente descumpridas. E é triste que isso ocorra no momento em que o Brasil se equipa para sediar esse encontro de líderes mundiais, a COP30, né? E certamente o Trump não estará presente e vai conspirar para que o encontro seja mal sucedido, né?
é esse o drama e o Brasil está no epicentro do problema, Natália. Eu estava até vendo justamente sobre essa preocupação, né, Sakamoto, do governo, de certa forma, de que a COP30 acabe sendo esvaziada de alguma forma, lá inclusive no evento, no Fórum Mundial, em que o Carlos Nobre, que infelizmente não vai conseguir voltar com a gente, os problemas de conexão das nossas entradas fora aqui, inclusive do país no momento, infelizmente ele não vai conseguir entrar com a gente agora, mas a gente segue por aqui com as análises, Sakamoto. Discussão lá rolando a todo vapor, inclusive, se eu não me engano, o governador do Pará está por lá também justamente para falar sobre essas movimentações da COP30 e a gente vendo sendo levantado de certa forma que no governo há essa preocupação com o esvaziamento da COP30 logo nesse momento do Brasil assumindo aí esse protagonismo na discussão, né? Olha, Natália, essa possibilidade de esvaziar a COP30 não é novidade para quem estava organizando, inclusive, o evento. Quando, por exemplo, quando a Kamala Harris perde a eleição para o Biden, ou seja, a política claramente ia ter uma interrupção, o próprio Biden, quando vem para o G20, né, faz eventos com o Lula para tentar reforçar a pauta ambiental, porque sabia que não ia ter presidente dos Estados Unidos, né, defendendo o meio ambiente na COP30 meses depois. Tudo isso já se sabe, não é dentro, eu falo isso até acompanhando a questão das organizações ambientais, as áreas do governo que tocam isso, e os departamentos de empresas, pelo menos os departamentos não hipócritas das empresas que lidam com essa questão, o pessoal sabia que um efeito claro da derrota dos democratas nesta eleição seria a não participação da COP30 e a retirada dele todo esse processo de redução das mudanças climáticas. A questão é que, mesmo sabendo, mesmo que todo mundo sabia, né? Todo mundo é aquela coisa, o pessoal tem sempre aquela esperança. Não, vai que não é bem assim. E aí eu acho que tem uma questão que vale para a COP30, vale para a mudança climática, vale para o meio ambiente, vale para absolutamente todo o resto dos assuntos. Não há por que não acreditar nas palavras de Donald Trump. Esse é um ponto importante, né? Muita gente fala, não, vamos passar um filtro. Não dá. Talvez passasse um filtro seria possível no primeiro mandato, em que ele estava tateando, que ele comprava uma briga aqui e ali, mesmo que ia bater de frente com seus seguidores, né? Agora ele está chegando mais radicalizado, mais pragmático, mais empoderado, com força em todos os poderes da República. Não há por que achar que ele está mentindo. Quando ele falou, vou perfurar, vou jogar petróleo, tipo trazer um mar de petróleo, o que significa, claro, um ataque às medidas para combater o aquecimento global, muita gente falou, não, ele estava jogando só na retórica. Não está, não. Ele vai agora pedir autorização, tentar conseguir, mas vai pedir autorização para quê? Para o Congresso que o apoia. Então, mesmo nas questões de guerra, quando ele fala, claro que ele fala assim, eu vou invadir, vou tomar, etc e tal, ele está fazendo isso para ter pressão. Mas ele vai fazer essa pressão, custe que custar. Ele vai fazer essa pressão, né? E ele não vai aceitar não como resposta. Então, esse é um ponto complicado, o Nath. É por isso que eu repito com todas as letras. Eu encarei o discurso, quando ele estava falando de tudo, principalmente de ampliação de perfuração, uso e exportação, ou seja, de pegar um modelo de alto consumo de carbono, de uma matriz baseada em carbono dos Estados Unidos de antes, e manter e tentar que esse seja o padrão global, né? Isso é um soco no estômago, né, de quem, na verdade, está preocupado com o futuro do planeta. Eu acho, sinceramente, que se o mundo tinha ainda alguma esperança de evitar grandes catástrofes climáticas, é bom esquecer. E, para isso, só para terminar, o Brasil, na verdade, acaba tendo uma situação difícil. Qual que vai ser o papel do governo brasileiro e do Lula nesse processo? Né, a Marina Silva está lá abaixando desmatamento, está fazendo lição de casa, mesmo com, digamos, fogo amigo dentro do governo, gente que fala, não, que é negacionista light, não, mudança climática existe, mas dá tempo de explorar petróleo sem mudar as coisas, não dá não. Mas então, a Marina Silva está lá tocando o barco. E agora? Como é que vai fazer
com relação a isso, o governo, o que o governo vai fazer? A COP30 vai ser um grande lamúrio, ou a COP30, ou o mundo vai conseguir, o Brasil vai conseguir articular outros países do mundo para falar, bem, os Estados Unidos está sendo irresponsável, mas o resto do mundo vai tocar. É difícil imaginar isso, até porque, como a gente está falando, a economia global está interconectada. A produção não é só americana, a China produz coisa para os Estados Unidos, tem muita coisa interconectada. Como é que vai funcionar, né, essas coisas? Então é uma discussão complicada. O Brasil pode tentar, sim, vamos juntar o resto dos países e vamos manter isso aqui. Mas não dá para cumprir a meta de 1,5 grau sem a participação ativa daquele que resolveu sair da festa. Um trabalho coletivo e necessário, né, gente? A gente vai dar sequência por aqui no nosso programa. Queria só voltar com vocês com um tema importante da nossa primeira